Brilha nas noites de luar, nas marés cheias tão bem, para a gente poder sonhar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. O cais, ele tem uma história fantástica, né? Desde o que a gente pode ver agora com essa multiplicação, já novas pessoas povoando, uma nova realidade, mas quando a gente fala do cais, o cais lá na década de 40, claro que eu não vivi, década de 50, 60, a gente fala de um cais que tinha uma efervescência cultural muito grande. Não só efervescência cultural, mas econômica, é importante que a gente diga. Nós tínhamos as lavadeiras, que eram mulheres que lavavam roupa aqui no cais. É importante que diga que antes não tínhamos essas pedras, não tínhamos essas matrizes de concreto. Era como se fosse gramíneo e as mulheres, elas possuíam tinas. O que eram isso? Eram pedaços de madeira talhadas, onde elas traziam e esfregavam as suas roupas. E depois botava para quarar no quarador, aqui no cais, no gramíneo, e depois secavam mais nos lajedos que também tinham por aqui. Cheguei aqui em 73, vindo da zona rural, e aqui nesse cais eu era lavadeira de roupas durante a semana. E nos finais de semana era uma cultura muito boa das pessoas virem para cá, deitar sob uma toalha e tomar banho de sol. De 9 até as 11 alguma coisa. Depois disso a gente ia para o restaurante flutuante ou para o Velho Monge, beber e comer peixe, essas coisas tudo, né? Estamos esperando o dia amanhecer, com as nossas cabeças inclinadas sobre as mesas, ao som de Zé Ramalho, Beatles, Raul, Pink Floyd, Pistols. Quem sabe hoje o sol não nasce redondo. Estaremos juntos hoje à noite depois das 10 e cantaremos de bar em bar nosso repúdio ao pão, a essa indigestão. É que apesar de estarmos vivos, até que a morte nos cairia bem. Pois olho pra este porto e vejo um circo, um velho circo armado em nosso velho cais, com os mesmos palhaços de sempre, só as máscaras. Aqui era um local muito saudável. Depois de 78 até os anos 80 ainda tinha essa cultura do banho, né? O banho de sol. As pessoas vinham para, digamos assim, se bronzear. A gente tinha um movimento chamado a lavada, que eram as lavadeiras que estavam tirando a roupa e cantando, né, suas quadrinhas, seus versos, os estivadores respondendo e como é que se diz, os mercantis que vinham para cá, no caso, ficavam a observar, a conversar, dialogar. Então, esse movimento a gente chamava de a lavada, que terminou como uma dança, era uma dança típica do momento. Uns tocavam, outros dançavam, uns dobravam a roupa, então existe todo um momento cênico aqui no cais, no final da tarde, entre marinheiros, estivadores, lavadeiras. Importante que as prostitutas também estavam envolvidas, sorriam, bebiam, cantavam, mas quando vinha elas às 18 horas, quando, por exemplo, Floriana era iluminada por lampiões a gás, então quando começava a ficar escuro, que iluminava os lampiões, aí a reza vinha, aí as prostitutas se recolhiam para a passagem
do que eles chamavam na época das mulheres de família. Antigamente eram 3 restaurantes, se não me falha a memória, né? Era aqui, o Bejalma, o Flutuante, o Velho Monge e tinha outro, parece que é Novo Horizonte. São 4, esses 4 deram início aqui. E com a construção da praça, houve uma divisão, o pessoal chamava de divisão, né? Era o ponto do pessoal da elite e o povão ficava do outro lado, ó, que tinha o gato Guerri, hot dog do Chicão, qual era o outro, deixa eu ver se eu me lembro, a Cauã, eram os bares que ficavam depois da praça, né? Antes da praça. Sai do Carioço pra cá, é lá do Lupo, lá dos postos. Doce Rios, lembro do teatro, lembro aqui em Ruínas, o terminal turístico, com o colégio de limpeza. Lembro de quem mais? Do Carioço, lembro do Bacela, que é. Lembro do Rio das Garças, que era ponte, não é mais. Lembro do português, que revolucionou a situação aqui de culinária. Aqui era uma situação de portuária, não é à toa que o nome do carro do povo. Anda a barragem, viu? Descia tudo aí, tinha balsa, chega a Teresina. Agora não tem mais, que é a barragem, né? Teve esse bloqueio. Existia um local que nós chamávamos pontões, né? Era de balsas, e eles passavam para lá e para cá. Tinha uma jangada que eles vinham ali de Guadalupe, lá daquelas bandas ali, descia com a jangada, ou então eles vinham para cá, daquela outra região. Então, era um fluxo de pessoas também muito grande que vinham para cá. Muitos barcos navegavam, né, no rio, trazendo as mercadorias, e aí havia uma grande comercialização de mercadorias aqui, sobre todo tipo de mercadoria, desde criação de bode, ovelha, porco, farinha, tapioca, milho, arroz, melancia, abóbora, tudo se comercializava por aqui. A maioria dessas casas que nós tínhamos aqui no cais, elas eram estivas, né? O que eram estivas? Eram locais onde serviam para, quando os vapores atracavam aqui e desembarcavam as mercadorias, essas mercadorias eram guardadas. Então, o centro histórico, ele serviu para toda uma relação histórica do cais com a sua população, com a população de Floriano, com a colonização de Floriano, mas ele passou a ser também essa vida econômica do cais. E além dos estivadores e das lavadeiras, aqui tinha a efervescência das prostitutas. É importante que a gente diga que o cais, nós temos um pouco ali acima, um beco que era chamado Sovaco do Cão. O Sovaco do Cão era o local onde nós tínhamos os prostíbulos. Eram prostíbulos sofisticados, elegantes, porque esses marinheiros paravam aqui eles se alimentavam, aqui eles compravam, consumiam e frequentavam também as boates da época, né, que eram os cabarés. Nós tínhamos as mulheres damas, então nós tínhamos uma vida também das prostitutas. E as rezadeiras, então a efervescência que era muito grande, porque as rezadeiras também passavam em penitência pelo cais. Ainda nós tínhamos os terreiros de candomblé, né? Porque aqui tinha 3 terreiros de candomblé. A história mostra que nós tínhamos 3 terreiros de candomblés aqui nessa região. Em 88, na administração de um prefeito chamado José Leão Azevedo de Carvalho, ele fez o que aqui nós chamamos de revitalização. Construiu essas cabanas, construiu esses tiocs, né? O Café Del Rio, que até então chamava-se Punaré, Bar, o Rio das Gases, e fez esse tipo que nós chamamos aqui, na verdade, de praça, né? A praça. E aí era o ponto de encontro de todas as camadas da sociedade e de todas as faixas etárias de idade. Assim, era música, pessoas tinha música ao vivo, né? E tinha aquela coisa de... Mesmo que tivesse uma festa do Comércio Esporte Clube, no Floriano Clube, que já não existe mais o Floriano Clube, mas a principal tarefa da noite
era as pessoas se arrumarem e virem para cá primeiro. Depois daqui era que iam para a festa, depois de 11 horas, meia-noite, aí saíam daqui para ir para a festa. Eu comecei a frequentar, na época tinha um local aqui, que aqui a cidade era pequena, então todo ponto novo era uma novidade, que era o Rock in Rio. Eu era rapazinho novo, tinha 16, 17 anos, ainda não era novo, mas gostava. Quando eu nasci aqui na beira do rio, a gente era bem envolvido com essa história, né? Rock in Rio foi de um movimento que teve no Rio de Janeiro, né, com o programa Rock in Rio, né? E ali era uma danceteria. Era só um bico de lâmpada de cor que mudava de cor, uma coisa bem simples, mas para hoje em dia, né, que a gente entra hoje nos outros locais, vê a diferença que era. A gente começa a imaginar como o pessoal daquele tempo era bem, tanto tinha passava muito rock na época. O reggae já veio na década de, acho que dos anos, já no final do 90. O pessoal aqui não tinha um hábito de estar escutando reggae, né? Era rock. O hot dog do Chicão, hoje era uma casa feita de madeira, né? De bambu, ela era rodeada de bambu e tinha um som. E esse som que você está escutando é a mesma coisa que a gente escutava quando era num hot dog, sempre incomodava o povo, era um paredão. Aí, há 5 anos, quando eu retornei a trabalhar aqui no Cais, que até então eu trabalhava aqui com o Gil Bar, que nem está mais aqui. Aí quando eu retornei às minhas atividades aqui como garçonete, já ali no Café Del Rio, ainda conseguimos ficar aqui até 3, 4 horas da manhã, porque existia público. Mesmo que as pessoas não viessem para cá antes de ir para a festa, depois das festas vinham para cá, certo? E às vezes coincidia que nós saíamos daqui 6 horas da manhã. E não era brincando não, era vendendo muito, né? Vendendo muito. E ali mais adiante tinha um outro clube que trazia muitas atrações, muitas bandas. Então era assim, um comerciante fazia um evento e todos os comerciantes ganhavam com isso. Hoje em dia não é mais assim. As pessoas aqui quando dá 10 horas, meia-noite, não tem mais ninguém no cais. A gente fica até assustado, com medo de ficar aqui. Até porque tornou-se um local muito perigoso. Aqui existem muitas pessoas drogadas e as famílias têm até medo de vir para cá. Eu tenho alguns clientes que eles dizem assim a mim: Del, eu não vou mais para o cais com meus filhos, porque eles se assustam com aquele monte de drogado insistindo, pedindo, e aí eles não vêm mais. E outra, olha o flutuante. Tombado, infame, muita coisa. Mas foi vendido, porque não tem incentivo. Quando eu viajo de férias para qualquer estado desse país, aonde quer que eu chegue, que eu digo que sou de Floriana, as pessoas perguntam: lá ainda existe o flutuante? E hoje eu olho e não vejo mais o flutuante. Então, no dia que eu vi aquilo ali sendo desmontado, eu até chorei. Mas eu espero que ele retorne, né? Segundo quem comprou, disse que ele vai retornar. Talvez seja uma coincidência ou não, né? Eu vou usar essa expressão para depois alguns não querer me julgar ou tirarem pedra em mim. Mas foi depois que começou a surgir o reggae que ele veio com a conexão com a droga, o crack, né? Ele veio junto. Não estou dizendo que foi o reggae que trouxe o ponto fraco, mas era ali o local que eles começavam a usar crack, mas eu acho que não, foi o Brasil todo, por dizer assim, o Brasil todo que está vivendo essa crise do crack, né? Infelizmente aqui do caso ele afetou a essa relação, afetou através disso. Se alguém pode até dizer assim, não, mas se tirar os reggae, que aqui tem umas 3 casas de reggae, vai melhorar? Não. O que tem que ser arrancado é a droga, e não o reggae.
É como diz, às vezes foi até uma coincidência, foi na mesma época que o reggae veio, foi na mesma época. Bom, o que deixava isso aqui mais badalado eram as pessoas jovens que vinham para cá com sons, uma empresa que promovia alguns eventos, a Esquadrilha da Fumaça que vinha para cá, e aí isso chamava a atenção da população para vir olhar. Tinha as regatas, que era bem badalada, as pessoas também vinham para cá. E tinha muito som, as pessoas colocavam som, e aí vinha muito jovem para cá, que jovem é quem bebe, é quem dança, é quem, sabe, é quem anima. No que eles chamam de KS2, o que eu discordo plenamente. Desse termo, né? Eu discordo plenamente que não deve existir, porque quando nós mesmos começarmos a marginalizar um local, a diferenciar um local, ele vai ser diferente. Principalmente quando a gente coloca essa diferença para o pior. Aí é que ele vai ficar de forma diferente, ruim. As águas pro mar, lava as roupas das lavadeiras, Marias nos portos, no cais. Brilha nas noites de luar, nas marés cheias também, pra gente poder sonhar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. Brilha nas noites de lua, nas marés cheias também, pra gente poder sonhar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. Leva tuas águas, tua sina é morrer no mar. Rio Parnaíba, leva abaixo, leva riba. Rio Parnaíba, leva abaixo, leva riba. As canoas com seus pescadores, no seu leito a remar. As canoas com seus pescadores, no seu leito